Apocalipse capítulo 2, vamos lá. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva esta carta. Escrevo para lhes transmitir uma mensagem daquele que tem as 7 estrelas na mão direita e os 7 castiçais de ouro. Eu sei quantas coisas boas você está fazendo. Tenho contemplado o seu árduo trabalho e a sua perseverança. Sei que você não tolera o pecado, que tem examinado cuidadosamente as pretensões daqueles que dizem ser apóstolos, mas não são, e já descobriu que eles são mentirosos. Você tem sofrido por mim com perseverança, sem desistir. Todavia, tenho uma coisa contra você. Você não me ama como no princípio. Lembre-se de onde você caiu outra vez e trabalhe como fazia no início. Caso contrário, eu virei e tirarei o seu castiçal do lugar dele. Porém, há isto de bom ao seu respeito. Você detesta as obras dos nicolaítas, como eu também as detesto. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. A todos os que forem vitoriosos, eu darei o direito de comer o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve esta carta. Esta mensagem que vem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto e depois voltou à vida. Eu sei quanto você sofre pelo Senhor e sei tudo a respeito da sua pobreza, mas você tem riquezas. Conheço a calúnia daqueles que se opõem a você, que dizem que são judeus, mas não são, porque sustentam a causa de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer, pois o diabo brevemente lançará alguns de vocês na prisão para experimentá-los. Vocês serão perseguidos durante 10 dias. Mostre-se fiel até mesmo quando estiver enfrentando a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Que todo aquele que pode ouvir ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Aquele que for vitorioso não sofrerá a segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva. Esta mensagem vem daquele que empunha a afiada espada de 2 gumes. Eu estou bem ciente de que você mora na cidade onde está o trono de Satanás. Apesar disso, você tem permanecido fiel a mim e recusou negar-me quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto entre vocês, onde habita Satanás. Todavia, eu tenho algumas coisas contra você. Você tolera no seu meio alguns que seguem os ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra o povo de Israel, envolvendo-o em pecados sexuais e estimulando-o a ir às festas de ídolos. Sim, existem alguns desses mesmos seguidores de Balaão entre vocês que seguem os ensinos dos nicolaítas. Mude a sua mente e a sua atitude. Caso contrário, eu virei a você subitamente e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Todo aquele que for vitorioso, comerá do maná escondido, e a cada um eu darei uma pedra branca, e na pedra estará gravado um nome novo que ninguém mais conhece, a não ser aquele que o recebe. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve esta carta. Esta é uma mensagem que vem do Filho de Deus, cujos olhos penetram como labaredas de fogo, cujos pés brilham como bronze reluzente. Eu estou ciente de todas as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua paciência, e observo o seu constante progresso, fazendo mais agora do que no princípio. Todavia, tenho contra você o seguinte: você está permitindo que Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, instigue os meus servos a praticar a imoralidade sexual e a comer carne que foi sacrificada aos ídolos. Eu dei tempo a ela para mudar a sua mente e a atitude da sua imoralidade sexual, porém ela se recusou. Agora preste atenção ao que eu estou dizendo. Eu a prostrarei doente numa cama, numa tremenda aflição, juntamente com todos os seus seguidores imorais, a menos que se voltem para mim novamente, arrependidos do pecado que ela pratica. E ferirei de morte os filhos dela. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda profundamente o coração e a mente dos homens. Eu darei cada um de vocês aquilo que merecer.
Quanto aos restantes de vocês de Tiatira que não seguiram o falso ensino dela, as verdades mais profundas, como eles as chamam, os profundos segredos de Satanás, não pedirei de vocês mais nada além do que já pedi. Tão somente segurem com firmeza o que vocês têm até que eu venha. A cada um que vencer, que continuar fazendo as coisas que me agradam até ao fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com uma vara de ferro. Elas serão esmigalhadas como um vaso de barro quando é quebrado em pedaços. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai e também darei a vocês a estrela da manhã. Que todo aquele que pode ouvir ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve esta carta. Esta mensagem é enviada a você por aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as suas obras. Você tem a fama de igreja viva e ativa, mas está morta. Portanto, acorde, fortaleça o pouco que resta, porque até mesmo o que restou está a ponto de morrer. As suas obras estão longe de ser corretas aos olhos de Deus. Volte ao que você ouviu e creu no princípio. Retenha-o firmemente e volte-se para mim outra vez. Se não o fizer, eu virei subitamente a você, sem ser esperado como um ladrão, e o castigarei. Todavia, mesmo em Sardes, alguns não mancharam suas roupas com a imundícia do mundo. Eles andarão comigo vestidos de branco, porque são dignos. Todo aquele que vencer será vestido de branco, e eu não apagarei o nome dele do livro da vida, e o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve esta carta. Esta mensagem é enviada a você por aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi para abrir o que ninguém pode fechar e fechar o que ninguém pode abrir. Conheço bem as suas obras, você não é forte, mas tem procurado obedecer a minha palavra. E não tem negado o meu nome. Portanto, eu lhe abri uma porta que ninguém pode fechar. Veja o que eu farei com todos aqueles que sustentam as causas de Satanás, enquanto afirmam ser judeus, mas não são. Eles são mentirosos. Farei com que caiam aos seus pés e reconheçam que é você aquele que eu amo. Pelo fato de que você me obedeceu com perseverança, apesar da perseguição, eu o protegerei do tempo do grande sofrimento e provação que virá sobre o mundo para pôr à prova todos os habitantes da terra. Atenção, eu volto logo. Guarde firmemente o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Quanto àquele que vencer, eu o farei uma coluna no templo do meu Deus. Ele estará firme e não mais sairá. E eu escreverei nele o nome do meu Deus, e será cidadão na cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu vinda do meu Deus, e terá o meu novo nome gravado nele. Que todo aquele que pode ouvir ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva esta carta. Esta mensagem vem daquele que permanece firme, a testemunha fiel e verdadeira, a fonte primitiva da criação de Deus. Eu conheço bem as suas obras, sei que você não é quente nem frio, ou desejaria que você fosse ou uma coisa ou outra. Porém, já que você é meramente morno, eu estou a ponto de cuspir você da minha boca. Você diz, eu sou rico, tenho tudo o que necessito e não preciso de coisa alguma. E não percebe que espiritualmente você é um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. O meu conselho a você é que compre de mim ouro puro, ouro purificado pelo fogo. Só então você será verdadeiramente rico. E que adquira de mim vestes brancas, limpas e puras, para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre de mim remédio para curar os seus olhos e devolver-lhe a sua vista. Eu corrijo e disciplino todo aquele a quem amo, portanto, abandone a sua indiferença e se torne um entusiasta das coisas de Deus. Atenção! Eu tenho permanecido à porta e estou batendo constantemente.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei companhia a ele e ele a mim. E permitirei que cada um que vencer se sente ao meu lado no meu trono, assim como eu ocupei o meu lugar com meu Pai em seu trono quando me tornei vencedor. Que todo aquele que pode ouvir ouça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas.